E aí, crianças, tudo bem? Como que vocês estão? O tio Davi estava com muita saudade de vocês, faz um tempão que o tio Davi não gravava uma aula e hoje deu certo para a gente poder voltar. Agora, em 2021, vamos continuar falando sobre várias coisas, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre a igreja, sobre tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que Ele fará por nós. Antes de todas as coisas, tem uma coisa que é especial e a gente nunca deve esquecer, que é oração. Vamos orar a Deus, pedir para que Deus se faça presente conosco para que a gente possa ter uma boa aula. Fechem os olhos e repitam junto com o tio Davi. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio de poder estar em Sua presença. Nos abençoe, Senhor, para que a gente possa guardar essas palavras em nossos corações e a gente possa também colocar em prática tudo aquilo que nós aprendermos. Nos abençoe com a Sua presença todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. Solta a vinheta. Aê! Sabe uma coisa que faz muito tempo que a gente não faz? Cantar uma música com o tio Joe. É por isso que o tio Joe vai trazer uma canção muito especial para nós. Essa canção diz sobre fazer o nome de Deus grande, fazer o nome de Deus conhecido. Vamos cantar junto com ele? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? O tio Joe aqui tá tudo bem. E como que vocês passaram o final de ano? Deu tudo certo? Aproveitaram bastante? Que bom! Então agora nós vamos cantar uma música e eu vou pedir a ajuda de vocês batendo palmas, beleza? Então vamos lá, começa assim, ó. As palmas, as palmas, as palmas, as palmas, as palmas. Isso! Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Hoje o dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Muito bem. Vamos orar? Feche os olhinhos lá e repete assim com o tio. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor é bom sempre. Queremos te agradecer porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Louvamos o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então um beijo e até a próxima. Aê, glória a Deus pela vida do tio Joe, que sempre traz uma canção que glorifica o nome de Deus. E essa canção ela é muito especial.
É uma canção muito antiga e é uma canção muito atual, porque o nosso objetivo é fazer o nome de Deus grande, o nome de Deus assim, muito grande, para que todos os povos de todas as terras conheçam o nome de Deus. E uma coisa muito especial que a gente deve lembrar todos os dias: Jesus é Deus. Isso mesmo, Jesus é Deus. E hoje a gente vai falar sobre Jesus. Vamos continuar falando sobre o catecismo e hoje é a pergunta número 25. Deixa eu olhar que ele vai colocar aqui pra gente. A pergunta número 25. Diz assim: quem é Jesus Cristo? E aí, crianças? Quem é Jesus Cristo? Você já parou para pensar quem é Jesus? Porque Jesus, ele tem muitos nomes diferentes um do outro. Ele é o bom pastor, o salvador, ele é amigo, o príncipe da paz. Ele tem muitos nomes. Mas Jesus, quem é? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre quem é Jesus? Agora a gente vai precisar que o tio Alex coloque os versículos de referência para nós. Vamos ver. Aí, o tio Alex colocou 3 versículos de referência para a gente entender um pouquinho sobre quem é Jesus. A pergunta número 25 do catecismo, ela é uma pergunta pequena. Quem é Jesus? Mas a resposta pode ser muito grande e muito coisa para dizer sobre isso. Porque Jesus, ele é o princípio, o meio e o fim. Então, se a gente parar um pouquinho assim para pensar, a gente consegue entender que Jesus Cristo estava desde o começo junto com Deus. Jesus Cristo é Deus. Então, fechem os olhos e voltem lá desde quando vocês ouviram falar sobre a história de Adão e Eva. Quando Deus fez Adão, ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então quer dizer que Deus está falando que ele fez nós, seres humanos, até mesmo o Adão lá no jardim, lá no começo, e colocou um pouco daquilo que ele é. Então quando a gente quer entender quem é Jesus, a gente pode encontrar ele em todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas pelo intermédio de Jesus, e sem Jesus Cristo nada poderia ter sido feito. Não poderia ter feito nem o celular, não poderia ter feito o ar, não poderia ter feito as plantas, não poderia ter feito ninguém sem Jesus. Jesus estava com Deus desde o começo e através dele foram feitas todas as coisas. Mas aonde que está essa passagem para a gente poder ter o embasamento bíblico, para entender que Jesus ajudou Deus em todas as coisas? Está escrito em João. Vamos ler lá. João, capítulo 1, diz o seguinte, prestem atenção. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio junto com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada do que existe foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos nós. E a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Nunca conseguiu e nunca vai conseguir apagar. Está falando aqui nessa palavra que Jesus estava com Deus durante a criação. Então, quando a gente parar um pouquinho para pensar quem é Jesus, a gente não vai ler só no Novo Testamento, que é a parte quando Jesus Cristo nasce, para aprender sobre ele. A gente tem que criar um novo hábito, e esse hábito é encontrar Jesus em toda a Bíblia, desde o começo até o final, não só no Novo Testamento. Se a gente for pegar lá no Antigo Testamento, a gente vai achar várias passagens que falam sobre Jesus. Se a gente for pegar no livro de Salmos, Davi escreve várias passagens que falam sobre Jesus. Então, a partir de agora, quando o pai e a mãe de vocês lerem a Bíblia, vocês têm que perguntar para eles: mas aonde está Jesus nessa passagem? E eles vão explicar para vocês que Jesus Cristo está em toda a Bíblia. Mas para essa pergunta número 25 do Catecismo, a gente vai ler 3 versículos. O tio Alex colocou aqui e a gente vai dar uma olhadinha. Então, leem junto com o tio lá, para que a gente possa entender. Esse primeiro aqui, que é Lucas capítulo 1, versículo 35, está falando sobre o nascimento de Jesus.
No livro de Lucas, capítulo 1, tanto no livro de Mateus, quanto no livro de Marcos, quanto no livro de João, fala sobre um pouquinho da história do nascimento de Jesus. Jesus Cristo veio para dividir o tempo. Ele veio para fazer a diferença e nos mostrar que é possível, através dele, se aproximar de Deus a cada dia que passa. Jesus Cristo é muito maravilhoso e é por isso que nós estamos aqui. Porque Jesus é perfeito e ele é muito bom. Então, por isso que a gente tem que aprender mais sobre ele. Porque quanto a gente aprende mais sobre ele, a gente se transforma mais parecido com ele. E assim a gente vai ajudar a transformar todo mundo, para que todo mundo possa conhecer Jesus Cristo. Então diz assim, ó, o anjo apareceu para Maria. O Espírito Santo virá sobre você. Foi isso que o anjo disse para ela. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer do seu ventre, da sua barriga, será chamado Santo Filho de Deus. Então a primeira informação que a gente tem aqui no livro de Lucas diz assim, que Jesus, ele é santo e ele é Filho de Deus. Então, os primeiros nomes que Jesus já recebeu, Santo e Filho de Deus. Vamos ver um pouco mais de nomes que ele recebe. Agora diz assim, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Lembra que a gente leu agora em João que Jesus Cristo é a palavra e a palavra estava com Deus e essa palavra ela é poderosa. E está falando aqui que o Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus. Então está falando aqui o que Deus tem de melhor, a gente consegue hoje ver em Jesus. Porque a gente nunca viu Deus. Nem as pessoas, desde o começo da criação, não tiveram a oportunidade de ver Deus a não ser Adão e Eva. E Moisés também viu Deus, as costas de Deus através de uma pedra. Mas imagine que ninguém viu Deus. No Novo Testamento, as pessoas têm uma oportunidade. E essa oportunidade é reconhecer Deus na vida de Jesus. Então a gente consegue ver Deus através de Jesus. Veja como Jesus ele é importante. Jesus é o resplendor da glória do Pai. E o Pai é Deus. Vamos ver o que mais diz ali no livro de Hebreus. Diz assim, é a expressão exata do seu ser. Então quer dizer que se a gente pudesse expressar quem é Deus, a gente pudesse falar assim, Deus é Jesus. Jesus é Deus. Muito importante. E o finalzinho ali do versículo diz assim, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Lembra que a palavra de Jesus, ela é poderosa, ela transforma corações, ela transforma a vida. E a palavra de Jesus, ela estava desde o começo. Tem que entender isso, que isso é fundamental na nossa fé, é fundamental na nossa vida. Quando Deus diz, haja luz, quando Deus diz, haja o peixe, cria o peixe, ou quando Deus diz assim que cai a chuva do céu, a palavra de Deus é a palavra de Jesus também. Então tudo aquilo que foi criado por Deus, que é eternamente poderoso e sustentado com a palma das suas mãos, quando Ele mantém tudo em ordem, que mantém tudo em ordem é Jesus junto com Deus. Porque Jesus é Deus. Vamos repetir junto com o tio mais uma vez. Jesus é Deus. Isso aí. Agora a gente vai ler o livro de Mateus 16, só a parte B. O tio Alex colocou aqui para nós. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nessa passagem de Mateus, Jesus está perguntando para os discípulos, quem você diz que eu sou? E tem um discípulo especial que ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa revelação que esse discípulo traz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é uma revelação que parte do Espírito Santo no nosso coração. Então, quanto antes a gente ter esse entendimento e essa revelação que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e que Jesus é o próprio Deus, a nossa vida vai ser muito mais fácil, a nossa vida vai ser muito mais divertida e muito mais legal. Porque a gente sabe que Jesus está conosco em todos os momentos. Jesus já passou por a dificuldade que nós passamos. Jesus já sofreu, Jesus já chorou, Jesus já fez um monte de coisa. E Ele sabe como é. Então quando a gente vai com um monte de problema, fala assim, eu tenho um monte de problema, vou levar lá tudo para Jesus me ajudar, Jesus sabe exatamente como você está se sentindo. Aí você fala assim, minha mãe brigou comigo, minha mãe não deixa eu mexer no celular, e você vai orar para Deus, falando suas dificuldades. Jesus Cristo, Ele entende o sofrimento.
E Ele tem compaixão e piedade da nossa vida. Ele nos ajuda a entender todas as nossas dificuldades. Ele nos ajuda a enfrentar todas as nossas dificuldades. E se for da vontade dele, ele nos livra de todas as nossas dificuldades. Porque Jesus, ele está assim, ó, e ele quer estar assim, ó, lado a lado conosco. Jesus quer ter um relacionamento com a gente e a gente tem que querer um relacionamento com ele. A gente já falou sobre santidade em outra aula. Mas é muito importante que a gente queira ter um relacionamento com Jesus. Porque eu garanto pra você, que tá vendo o tio aí, ó. Eu tô vendo você em casa, ó, o Guilherme, o Dudu, a Lanes, ó, lá atrás a Duda, o Davi, o Pedro, o Vitor, o Daniel, o Felipe, eu tô vendo todos vocês aí, ó. Vocês devem querer ter um relacionamento com Jesus. Você também, Alice. Você acha que o tio não tá vendo você? Eu tô vendo você. Você deve querer ter um relacionamento com Jesus. Porque se a gente quer um relacionamento com Jesus, Jesus é tão maravilhoso que assim, ó, a gente vai falar, meu Deus, Jesus é muito meu amigo. E é esse o objetivo, que Jesus seja nosso amigo. Agora a gente vai ver o que o pastor Apolo tem a dizer sobre isso. Lembra do pastor Apolo? Vamos ver o que ele vai dizer. Oi! Nossa, como vocês cresceram, hein? E eu tava com saudade. Vocês aí em casa, estavam com saudade do pastor? Do pastor Apolo? Então, o tio Davi me convidou para falar sobre Jesus. E eu não pude recusar esse convite, porque Jesus, ele é tudo. Tudo na minha vida. Jesus me salvou. Jesus me transformou. Jesus me encontrou quando eu morava numa cidade chamada Joinville. Ele me transformou e desde então eu caminho com ele. São quase 50 anos que Jesus Cristo está comigo. Desde quando eu saí do exército, eu servi o exército. Jesus Cristo me alcançou, seu amor me amarrou e hoje eu sou pastor. Então, o que eu posso falar sobre Jesus? Jesus é tudo. Jesus é o meu primeiro. É a primeira pessoa que eu dou bom dia no dia. É a primeira pessoa que eu me lembro quando eu estou feliz. É a primeira pessoa que eu lembro quando eu estou triste. Jesus é meu amigo. Jesus é meu parceiro. E você que está em casa? E aí, man? E aí, bro? Jesus é o seu primeiro? Demorou muito tempo para Jesus ser o meu primeiro. Mas depois que Jesus foi o meu primeiro, o primeiro amor da minha vida, a minha vida ficou muito mais feliz. Depois de todos esses anos sendo pastor, a cada dia que passa, eu descubro que Jesus Cristo é muito melhor daquilo que eu imaginava que Ele era. Jesus me encontra todos os dias e transforma a minha vida. Jesus é tudo para mim. E Jesus tem que ser tudo para vocês também. Vocês só vão entender isso que o pastor aqui está falando quando Jesus for tudo na vida de vocês. Então, vocês vão ter uma revelação. E vocês não vão conseguir entender do tempo em que vocês estiveram sem Jesus. Porque estar com Jesus é maravilhoso e a gente não pode voltar atrás. Jesus Cristo é tudo. Crianças que estão em casa, repitam junto com o pastor aqui. Jesus é tudo. É isso aí. Jesus é tudo. Excelente. Aê, muito obrigado, pastor Apolo. O senhor sempre ajuda a gente a entender mais sobre Jesus. Agora, o tio Davi vai ler mais um pouquinho da Bíblia para a gente entender como Cristo é maravilhoso e como Cristo é o amor da nossa vida. Vamos ver? Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15.
Não precisa vocês abrir porque o tio vai ler aqui para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas palavras, porque essa palavra aqui, ó, é uma palavra perfeita. E fala sobre Jesus que é perfeito. Diz assim, ó: o Filho, Cristo, Jesus, é a imagem do Deus invisível. É o Supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra. Então, por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas. Todas as coisas. Repete junto com o tio. Por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas. Papai, mamãe, vovó, o vovô, o carro, a casa, o papagaio, o cachorro, o vento, a fruta, todas as coisas foram criadas. Porque Jesus ajudou Deus na criação de todas as coisas. Vou continuar lendo aqui, para vocês verem como essa palavra é verdadeira, essa palavra é muito legal. Todas as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos. Ou seja, tudo aquilo que é invisível também foi criado por Deus. Como os tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E, por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do seu Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Isso inclui vocês, crianças, pai das crianças, avós das crianças. Isso inclui a gente. Está falando aqui, ó. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Então quer dizer que só foi possível a gente ter um relacionamento com Deus de novo através do sangue de Jesus. Veja como Jesus ele é muito importante para nós. Porque se Jesus não tivesse morrido, a gente estaria jogado nesse mundo à espera da destruição. Não à espera da vida eterna com esperança no nosso coração. A gente estaria perdido. Jesus Cristo, com sua morte na cruz, nos traz uma ponte que leva a gente até Deus. Eu estou falando que Jesus é especial, hein? Vocês não estão prestando atenção? Jesus Cristo é tudo, hein? Vocês prestem atenção, porque ele está olhando vocês. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus. Estavam separados. E agora não estão mais, pelo poder de Jesus. Agora a gente vai fazer uma oração, mas eu quero que vocês façam uma oração com o coração de vocês muito grato, pensando em Jesus. Quero que vocês fechem os olhos de vocês, crianças, tanto você que é o menor, quanto você que é o maior. Fecha os olhos. Respira fundo. Esquece todas as coisas que estão em volta de vocês. Esquece tudo. Só fica prestando atenção na voz do tio Davi, que a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Todas as coisas que você tem na sua casa, tudo, todas as coisas que você tem na sua vida, tudo, é porque Jesus nos dá. Se a gente tem saúde, é porque Jesus nos dá. Se a gente tem comida, é porque Jesus nos dá. Se a gente tem um teto, uma casa, é porque Jesus nos dá. Então eu quero que vocês encham o coração de vocês de gratidão a Jesus. Eu quero que vocês façam uma oração de agradecimento. Quero que vocês repitam junto com o tio. Fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado por tudo isso que o Senhor já fez. Por tudo isso que o Senhor está fazendo e por tudo isso que o Senhor vai fazer. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que eu tenho e principalmente pela salvação que nos alcançou. Quero te agradecer porque o Senhor é bom.
e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Jesus. Amém. Veja como o coração da gente não fica até mais feliz. A gente tem até um sorrisão assim, ó, no rosto. Porque Jesus é bom. Quanto antes, você que é criança, que está ouvindo o tio Davi, você entender que Jesus é bom, Jesus ama você, Jesus quer que você tenha uma vida feliz e contente, quanto antes você entender isso, vai ser mais fácil a sua vida, vai ser mais feliz. Entendeu? Então, para finalizar essa aula, 3 coisas muito importantes. A primeira delas: quando você estiver lendo a Bíblia no Antigo Testamento junto com seus pais, mas o seu pai não lê a Bíblia com você? Então, fale com o tio Davi, porque o tio Davi vai fazer, puxar a orelha do pai e da mãe, porque tem que ler a Bíblia junto com vocês. Se você já sabe ler, você vai ler a Bíblia sozinho. Se você ainda não sabe ler, o papai e a mamãe têm que ler a Bíblia com vocês. Porque o tio Davi não consegue ir na casa de vocês ajudar vocês com a Bíblia. O papai e a mamãe têm que ajudar. Então, cobra o papai e a mamãe. Temos que ler a Bíblia para aprender mais sobre Jesus. Então, todas as vezes que o papai e a mamãe lê a Bíblia, vocês devem perguntar: mas aonde que está Jesus nessa passagem? Me ajude a achar Jesus, para que vocês possam entender que Jesus Cristo está em toda a Bíblia, não só no Novo Testamento. A segunda coisa bem importante: no dia 31 de janeiro, domingo de manhã, a gente vai ter o futebol lá no campo de futebol perto da igreja. Vai ser Real Calvinos de Genebra contra Arminius Esporte Clube. A gente vai fazer um jogo muito divertido, muito legal, igual a gente fazia os jogos do ano passado. Vai ser o primeiro jogo de futebol de 2021. Então vocês devem ir usando uma roupa certa para jogar futebol, não pode de chinelo nem de sandália, tem que usar um tênisinho. As meninas que querem jogar são bem-vindas, as meninas que querem ficar na torcida são bem-vindas também, igual a Alanis, porque eu sei você, Alanis, você vai ficar lá liderando a torcida. Vai, Calvinos! Sabia, né? E os meninos que querem jogar futebol vão com uma roupa certinha para jogar futebol. Se não chover dia 31, se der aquele sol, a gente vai lá jogar aquele futebol que vocês gostam, o tio Davi gosta bastante também. Fechou? E a terceira coisa, mais importante de todas. Não é mais importante, mas é tão importante quanto as outras. Eu amo vocês. Tchau, Deus abençoe.